Olá, minha amada crocheteira perfeita, seja muito bem-vinda à primeira aula, onde eu vou te ensinar a fazer essa bolsa perfeita, do início ao fim, para você poder usar e vender em qualquer época do ano. É uma bolsa muito versátil e que você pode fazer desde uma bolsa para usar para ir ao supermercado, à academia e até numa festa de casamento, onde você quiser. Porque olha só, você pode fazer ela até mais compridinha, menorzinha, para colocar somente celular, por exemplo. Você pode fazê-la maior também, tanto aqui no comprimento quanto na altura, como você quiser. Você pode fazer adaptações de alça, de ponto. Essa bolsa, ela faz parte da comunidade da Crocheteira Feliz, que é uma assinatura onde todo mês você recebe lá o passo a passo de uma bolsa. Então, essa aula, como é desse curso pago, ela fica no ar por pouco tempo. Então, aproveite, fica aqui comigo para você ver tudo o que tem aqui de graça para você nesses dias. Aqui eu utilizei um rolo de fio de malha. Esse daqui é o Lume da marca Fisher. Ele tem um leve brilho acetinado, assim, percebe? Dá uma aparência mais sofisticada para sua bolsa, tipo um couro. E tem de outras cores também. E você pode usar outros tipos de fios. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre a característica do fio também que você pode usar. Uma agulha compatível com o tamanho do fio e espessura dele e tensão do seu ponto também. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre isso. Marcadores para a gente fazer o aumento. Se você não tiver marcador assim, você pode pegar um fio de outra cor, somente para sinalizar onde você vai fazer o aumento, um botãozinho imantado ou algum outro tipo de fecho para você colocar para fechar a bolsa. Se você quiser colocar algum outro de metal aqui, também pode ser. Agulha e linha para arrematar, costurar o botão, uma colinha pega-mil, tesoura e fita métrica para você medir. Sobre o fio, como eu disse, se você não tiver esse, pode ser outro comum também. Lembrando que, como nós estaremos fazendo uma bolsa, a gente quer que essa bolsa fique leve. E para isso, é importante que o fio também tenha essa característica. Esse fio, ele tem 2,5 centímetros de espessura, é um fio mais fino, e eu indico o fio mais fino para esse tipo de bolsa, aqui no caso desse ponto, porque é um ponto mais trabalhado. Mas dá para fazer com outro fio também, tá? O fio perfeito é o fio que você tem. Se você tiver barbante, experimenta com barbante. Fazer com fio náutico ou com fio de poliéster também é uma opção. Vai ficar linda e maravilhosa, eu tenho certeza. Agulha. Use uma agulha ali para os pontos ficarem fechadinhos dessa forma. Então, a agulha, ela não pode ser muito grande nem muito pequena. Como assim? Se eu escolho uma agulha, essa daqui é uma numeração 4, e passo aqui por cima assim, olha, fica encobrindo o gancho. Isso significa que o ponto vai ficar apertado e pode ser que fique se soltando. Dependendo da tensão do ponto também da pessoa, pode ser que essa agulha fique perfeita. Da mesma forma, se a pessoa tem pontos muito apertados, a tensão do ponto dela fica apertada, talvez para ela seja melhor uma agulha maior. Mas essa daqui, para a tensão do meu ponto, olha como sobra quando eu passo o fio aqui por cima e puxo, olha como sobra gancho ali quando eu posiciono assim a minha unha. Significa que o meu ponto vai ficar muito largo. Então, eu escolhi para a tensão do meu ponto essa agulha de número 5, essa é da Clover, para esse fio, porque olha, quando eu passo assim, não encobre o gancho, fica rente ali, não sobra, não fica buraco. E aí, com a tensão do meu ponto, na hora que eu fui fazer o teste, encaixou perfeitamente. Então, depois que você fizer esse primeiro teste, vá para a prática e veja se precisa fazer algum ajuste também. Eu estou fazendo aqui 20 correntinhas para você visualizar bem, para que aqui não ultrapasse a área da câmera e também para a aula ficar um pouquinho mais rápida, porque se eu fizer muito grande, vai demorar mais tempo ainda, essa aula vai ficar muito longa, tá? Mas eu vou te passar as medidas dessa bolsa também. Lembrando que você pode fazê-la tanto maior
quanto menor. Vai depender do seu objetivo. Quanto mais você crescer o número de correntinhas, maior ela também vai ficar. Essa daqui eu fiz com 41 correntinhas. Já essa outra eu fiz com 20, menor, porque vai ser uma bolsa mãe e filha. Poderia fazer tanto com menos quanto com mais correntinhas. Essa daqui, olha, foi uma pequena amostrinha, eu tinha feito com 15 correntinhas, então já ficou bem menorzinha, pode ser um porta-moedas. Já anote as medidas dessa bolsa para você ter como referência. Essa daqui ficou com aproximadamente 20 centímetros por 17,5 ali, mais ou menos, 18 centímetros. É apenas uma referência, porque mesmo você fazendo as 41 correntinhas, como eu fiz nessa, dependendo da tensão do seu ponto, agulha, fio que usou, ela pode ficar tanto maior quanto menor. O interessante é você fazer um teste, por isso você pode fazer até uma menorzinha também, ou se quiser já pode colocar mais correntinhas, para você ver como vai ficar e depois ajustar o tamanho que você precisa também. Agora, quando eu meço assim, aberta, ela pegando daqui até ali o final, ela ficou com aproximadamente 46 centímetros. Lembrando que são medidas aproximadas, porque se você repetir o mesmo trabalho, até com o mesmo fio e tudo, pode ser que o tamanho também fique diferente. A tensão do nosso ponto varia até de acordo com as nossas emoções. Dependendo da forma como você está se sentindo, o ponto fica mais apertado, mais folgado e acaba dando diferença também no tamanho da sua peça. Por isso, principalmente na hora de vender, diga para a cliente que é um tamanho aproximado, ok? Vamos começar então fazendo aqui correntinhas. Olha só, esse é o elo, cada uma faz de uma forma. Eu gosto de virar a pontinha lá para baixo, não deixo nem sobrando muito espaço. Coloco a agulha aqui por cima, já com o fio posicionado ali dessa forma e puxo por baixo, fechando, fazendo a primeira correntinha. Nesse modelinho que eu vou fazer aqui com você de amostra, eu vou fazer 20 correntinhas. Então, essas correntinhas não podem estar muito apertadas, nem muito folgadas, porque depois lá atrás a gente vai pegar esse nozinho aqui, olha, que tá se formando. Quer ver? Aqui tá as duas perninhas da correntinha. Quando eu fecho, olha ali atrás, uma alcinha se formando por trás dela. E é bem essa alcinha aqui por trás que a gente vai pegar. Então, assim você vai fazendo. Com as 20 correntinhas prontas, assim, abertas, eu tenho ali aproximadamente também 20 centímetros. Quando você fizer maior, lá com mais correntinhas, para medir, eu indico você até dobrar, assim, as suas correntinhas. E você vai perceber que vai ter metade ali, aqui tem aproximadamente 10 centímetros, desconsiderando essa que fica aqui na agulha. Então, agora nós vamos começar a fazer os primeiros pontos aqui na correntinha. Lembrando que aqui na frente, olha, tem as duas perninhas, a gente vai pegar o nozinho que está atrás aqui da correntinha. Então, chegou aqui no final, estica essa laçada, coloca a agulha atrás da primeira correntinha, por baixo desse nozinho aqui que se forma, puxa e faz um pontinho baixo. Agora, nós vamos fazer o próximo. Porém, antes de colocarmos a agulha aqui dentro desse nozinho da próxima correntinha, se você tiver dúvida, pega a correntinha que tá aqui embaixo e o nozinho que tá atrás dela. Antes de colocar a agulha aqui, a gente vai pegar essa perninha do ponto baixo. Então, pega a perninha e depois coloca a agulha aqui dentro do nozinho. Puxou, esticou e aí sim você fecha o ponto. De novo, pega a perninha daqui, olha, desse pontinho baixo, só coloca a agulha ali. E aí você pega a próxima perninha lá atrás, o nozinho que tá atrás da correntinha. Puxa, estica e fecha.
E assim você vai fazendo. Coloca a agulha na perninha desse lado, vem aqui atrás, puxa, estica e fecha. Dica valiosa para você. Colocou ali na perninha do ponto, atrás do nozinho, na hora que você puxar o fio que está no rolo, olha, estica a laçada para não ficar buraco na sua peça. A sua agulha não pode ficar para baixo e nem para cima, porque se fica para baixo, a peça fica com buraco e se fica para cima, fica muito largo. Então, aqui, olha, reto, deixando o eixo da agulha e encostando aqui nas correntinhas de trás do ponto, a agulha fica ali retinha com a tensão do ponto ideal. E aí, sim, eu fecho o ponto. Talvez você esteja percebendo eu virando assim o fio algumas vezes, né? Então, pego a perninha, nozinho, olha só. Eu gosto de deixar o avesso do fio virado aqui para cima, porque quando eu faço isso, olha o que acontece, o lado avesso fica escondido e o fio fica mais bonito, o ponto fica ali com a aparência mais delicadinha. Então, vamos lá, sempre pegando a perninha do ponto e o nozinho atrás da correntinha. E assim a gente vai fazer até o final. Perninha, nozinho, corrigindo ali também o fio. Se acontecer do fio tá dobrado, é só você dar uma esticadinha, dependendo da característica do fio, né? Ele fica mais enroladinho assim, todo bonitinho ali pra cima. Então, vamos lá. Você também já pode ir arrumando também aqui a aparência do seu ponto já nesse momento. Quero aproveitar, antes de chegar lá no final, deixa eu te dar mais uma dica valiosa, porque são esses detalhes que vão fazer diferença na sua peça, né? Olha, toda hora arrumando o fio ali e fazendo ponto. Mas muito cuidado para essas correntinhas aqui não ficarem folgadas. Então, escolhendo a agulha ideal, já vai te ajudar nisso. E cuidado também quando você for fazer o próximo ponto, para não esticar muito essa correntinha, porque depois a gente vai precisar colocar a agulha aqui no meio. E se ela estiver larga, aí sua peça também fica com buraco. Então, deixa a agulha deslizar aqui dentro, cuidado para não ter espaço demais, também precisa estar muito apertada, mas uma tensão ideal para ela poder deslizar com facilidade. E você também vai fazer uma análise clínica e só de bater o olho, você vai ver se está proporcional ou não o tamanho da correntinha, para você poder desmanchar, voltar e fazer novamente se precisar, ok? Então, vamos lá. Agora que chegamos aqui na última correntinha, então deixa as duas perninhas livres, encontra ali o nozinho de trás, já deixa preparado, pega a perninha do ponto, nozinho de trás, puxa, e agora sim você faz o ponto baixo. Então, quando você faz esse ponto, você já pega um marcador e já coloca aqui. Nós vamos fazer aqui dentro, nessa curvinha, 3 pontos. Então, vamos colocar 3 marcadores. E depois a gente vai contornar a peça, voltando, fazendo os pontos do mesmo jeito aqui desse lado. Aqui é a mesma coisa, pega a perninha do ponto, a diferença é que a gente vai colocar no mesmo lugar. Então, ali, olha, na mesma correntinha que é essa daqui, tá vendo? Essas duas perninhas. Coloca ali, deixa esse fio escondidinho pra lá. E aqui eu faço mais um ponto. Estica bem, pra não ficar com buraco. E para esses pontos também não desaparecerem. Como aqui é uma curva, muito cuidado também com as correntinhas, para elas ficarem mais fechadinhas. Pego a perninha do ponto, no mesmo buraquinho, debaixo dessa correntinha, eu puxo, estico e fecho de novo. Aqui, olha, nessas duas que eu fiz, também vou colocar. São 3, então, 1, 2,
3, nessas 3 correntinhas. Pronto, são esses aumentos aqui, esse aumento triplo que nós fizemos. Agora, essa correntinha a gente já ocupou, a gente vai vir para essa próxima, então, você vai pegar somente uma perninha dessa correntinha, porque aqui atrás não tem mais nozinho. Então, pega a perninha do ponto de novo, vem aqui nessa correntinha vazia, coloca no meio, pegando só uma perninha dela, estica, arrumando o fio e fecha o ponto. E vamos fazer assim de novo, pegando a perninha no meio da correntinha, puxa, estica e fecha o ponto. E assim a gente vai contornando toda a peça. Você vai ver que aqui também vai se virar, vai se posicionar certinho ali no meio também, para poder fazer lá o bico da bolsa. Antes de fazer o ponto baixo, lembra de pegar a perninha do ponto. Puxa, estica e fecha. E vamos fazer assim até o final novamente. Muito cuidado para não ficar com buraco a sua peça ali, ó. Por isso, esticando bem, olha que perfeitinho que já tá ficando. Chegando aqui na última correntinha, vamos fazer o último ponto, pegando a perninha no meiozinho da correntinha, estica e fecha. E agora, a gente vai contornar virando aqui para esse lado. Então, vamos subir uma correntinha. Veja a minha mão que está sem agulha, ela que vai me auxiliar para virar a minha base. Esse fio permanece ali no mesmo lugarzinho. De onde tá saindo essa correntinha que a gente subiu, nesse mesmo buraquinho no meio da correntinha, nesse caso, a gente vai fazer um ponto baixo. Porque lá no início, a gente fez, então, ele que vai nos dar a base aqui. E fazendo essa correntinha a mais, vai dar uma estrutura pra gente aqui nessa parte da peça também. Então, aqui nesse meio, pegando a perninha do ponto novamente, coloco a agulha e venho pro meio da próxima correntinha. E, de novo, eu puxo, estico e fecho o ponto. E vamos fazendo assim, mais uma vez pegando a perninha do ponto, no meio da correntinha, estica e fecha. E vamos fazer dessa forma, somente um pontinho, até chegar naquele marcador ali do outro lado, onde a gente vai fazer um aumento, e eu vou te ensinar como fazer um aumento com esse ponto também. Chegamos aqui do outro lado, então, pega a perninha do ponto, coloca no meio da correntinha, puxa e faz aqui o primeiro ponto. O aumento é da mesma forma, no mesmo lugar. Então, pega a perninha, coloca aqui no mesmo lugarzinho que você fez o ponto, você faz esse próximo e fecha. E bem aqui, quando você termina de fazer esse segundo ponto do aumento, você vem na correntinha dele e coloca o marcador ali pra cima. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Pega no meio, na perninha, depois no meio da correntinha, puxa, faz o primeiro, novamente a perninha, coloca no meio da correntinha, faz o segundo e fecha. Aí, aqui, você coloca o marcador de novo. Venha pro próximo e faz a mesma coisa. Perninha no meio da correntinha, estica e fecha. Fez o segundo, de novo, marcador. Olha que interessante. Entre um marcador e outro, tem uma correntinha livre. Atente-se a esse detalhe que eu vou te explicar na próxima carreira também o que que vai acontecer. E você continua agora fazendo só um ponto. Pegou na perninha, no meio da correntinha e fechou. Vamos lá, que eu chego no finalzinho ali para te relembrar o que precisa fazer. Chegando aqui na ponta, a mesma coisa, faz o último ponto, sobe uma correntinha, lembra? No mesmo lugar, pontinho baixo, pego a perninha do ponto baixo, venho na próxima correntinha e faço o ponto, fechando e seguindo até do outro lado, até chegar naquela marcação. E quando eu chegar lá,
Já te mostro o que fazer também. Vai sempre arrumando a sua peça. Cheguei no marcador, de novo pego na perninha e vamos fazer ali 2 pontos juntos, no mesmo lugarzinho aqui, então, pegando a perninha de novo, colocando no meio da correntinha, eu fecho. Passo de novo o marcador aqui pra cima. Agora, nesse lugar que não tem marcador, é um ponto sozinho. Então, eu pego a perninha, coloco aqui, vou virar o fio aqui pra cima. Pronto, aqui eu não faço nada. Agora, eu venho para o próximo e faço 2 vezes. Só fiz uma vez no anterior, né? Não faço nada de aumento. Então, aqui, 2 vezes, ok. Nesse que não tem marcação, é somente uma única vez. Nesse próximo, 2 vezes, porque nós estamos fazendo aqui o aumento. Passa de novo a marcação, seja o fiozinho ou um marcador como esse que você esteja usando. Observe de novo que entre um marcador e outro, nós temos 2 correntinhas livres. Já escreve aí no comentário, crochê livre, liberdade pra gente. De novo, 2 correntinhas livres. Quem quer ter aí a liberdade com o crochê? Escreve crochê livre, hashtag crochê livre. Somos todas livres pra gente fazer o que ama. Olha que delícia. E o legal do crochê, né, gente, é que você pode fazer de qualquer lugar. Basta você levar fio, agulha. É diferente da costura, né, que você tem que levar máquina, imagina, né? Por mais portátil que seja, olha, o crochê tem essas grandes vantagens, né? E é uma peça simples de fazer, tá vendo? É só ponto baixo. A diferença é que pega uma perninha ali do lado, né? Então, com um detalhezinho, você faz uma peça maravilhosa, toda linda, chiquérrima, para poder arrasar, fazer sua própria renda, seu dinheiro. Olha que bênção na sua vida. Então, escreve aí, crochê livre, se você quer conquistar sua liberdade com o crochê moderno. Veja aqui também, olha que detalhe interessante. Às vezes, eu até ajudo ali, ó, minha outra mão, a equipe aqui ajudando, dou uma puxadinha para eu poder colocar a agulha melhor aqui, tá bom? De novo, vamos ali no finalzinho. A partir de agora, você vai sempre fazer a mesma coisa. Subir a correntinha, fazer o ponto baixo, virou e recomeça a fazer o ponto do mesmo jeito, né? Pegando a perninha no meio da correntinha até chegar ali do outro lado. E veja que interessante novamente, se na carreira anterior a gente tinha um ponto sozinho entre os aumentos, agora vai aumentando essa quantidade. Entre os aumentos agora tem 2 correntinhas vazias, onde a gente vai fazer 2 pontos sozinhos. Ou seja, lá embaixo ficou um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho. Aqui vão ficar um aumento, 2 pontos sozinhos, um aumento, 2 pontos sozinhos e um aumento. E na próxima carreira, um aumento, 3 pontos sozinhos, um aumento, 3 pontos sozinhos. E na outra, um aumento, 4 pontos sozinhos. E assim por diante, até você chegar no tamanho desejado da sua peça. Agora, eu fiz mais carreiras até chegar aqui, onde ficaram 4 correntinhas livres e a marcação do aumento. Ou seja, vai ficar um aumento, 4 pontos sozinhos. Um aumento, 4 pontos sozinhos e um aumento. E olha que interessante o formato que está pegando, né? Como a gente está fazendo um aumento em cima do outro, por isso fazendo essa marcação, olha como que tá dando esses bicos, que é justamente o efeito que a gente quer.
Então, essa daqui está com a medida de 21 por 13, aproximadamente. Lembrando que essa eu comecei com 20 correntinhas. Essa outra... lembrando que ainda falta um pouquinho pra gente poder finalizar, tá? Vai aumentar mais ou menos 1 centímetro. Essa daqui eu já finalizei com esse acabamento aqui. Esse daqui ficou com aproximadamente 20 por 46, que eu tinha medido naquela hora até essa ponta. E essa daqui eu fiz até onde eu fiquei com o aumento e 6 pontos sozinhos. Um aumento e 6 pontos sozinhos e um aumento novamente. Cheguei nessa medida, onde eu gastei apenas um rolo de fio de malha. E lembrando que você, minha amada, é livre para poder fazer do tamanho que você quiser. Quanto mais correntinhas você faz, mais comprida ela vai ficar. E quanto mais voltas você vai dando, mais larga ela também vai ficando. Vai aumentando aqui no comprimento dela assim também, nessa visão. E olha só que interessante também. Aqui ela tem 20 centímetros, né? Essa desse modelo, aproximadamente. E metade de 20 é 10. Então, essa parte aqui de cima, depois que a gente faz os 3 pontinhos, aumenta metade do tamanho total aqui embaixo. Então, se aqui tem 20, olha só, aqui ela tem aproximadamente 10 centímetros. E assim vão ser com as suas também. Essa daqui, olha, ela tem 12 centímetros e meio, quase 13. Então, ó, 6 centímetros e um pouquinho. Tá vendo? É medida aproximada. Quando eu fecho aqui um pouquinho, vai ir para 12, quer ver? Olha lá, 12 centímetros, que é essa medida aqui, metade. Outra dica importante também. Eu prefiro parar na carreira onde nesse meio eu consigo ver esse fiozinho aparecendo também. Eu acho que fica mais bonito. Esse é o lado direito da peça, porque desse lado, olha, fica fundo. Percebe a diferença? Aqui não tem o fiozinho aqui assim no meio para dar esse charme, esse acabamentozinho. Então, aqui você já pode, inclusive, também pegar a agulha e esconder esse fiozinho aqui por baixo, assim, dos pontos e depois finalizar com uma colinha pegamento. Então, agora faça a sua no seu tamanho desejado, experimente outros fios, agulhas. Eu tenho certeza que se você continuar praticando, você vai continuar evoluindo, melhorando, se aperfeiçoando. Então, minha amada, um beijo, uma ótima prática de crochê para você com muito MCP. MCP de métodos cestos perfeitos, porque aqui eu transformo cestos perfeitos em qualquer peça e você também pode criar suas peças perfeitas, ser feliz crochetando e gerando renda com o que ama. Então, um beijo e eu te aguardo na próxima aula.